Boa tarde, irmãos e irmãs católicos, em Cristo Jesus. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube e venho aqui por estes meios ajudar todo aquele que quer ouvir a palavra de Deus e os ensinamentos da nossa Santa Igreja. É muito necessário, nestes tempos difíceis que estamos a ver e estamos a ver coisas dentro da nossa Santa Igreja, nestes tempos modernos, é necessário que nós, como católicos batizados e crismados, também estamos chamados a pregar a palavra de Deus e ensinar a outros a que se convertam verdadeiramente, que sejamos católicos de verdade, praticantes da nossa fé, não de palavras, nem de tradição, de coração. E a todo aquele que é ateu, que não acredita, que se converta de verdade e busque os caminhos hacia Deus. Como buscar os caminhos hacia Deus? Comprando o Catecismo da Santa Igreja Católica e as Sagradas Escrituras, e para poder formar-se como católico verdadeiro é necessário ler o Catecismo da Igreja Católica, primeiro, que nos cita textos bíblicos das Sagradas Escrituras, e depois começar a ler as Sagradas Escrituras, mas meditar a palavra de Deus em seu coração, não ler como um livro qualquer. A palavra de Deus, há que saboreá-la, meditá-la no nosso coração, cada vez que la lemos, para poder entendê-la. Se não é assim, é difícil de compreender. A palavra de Deus é importante que nós la lemos e la meditemos no nosso coração e também la ponhamos em prática na nossa vida. Então, hoje aqui vou ler aqui um texto aqui das Sagradas Escrituras. Vou ler a primeira carta aos Coríntios. Paulo, colaborador na obra de Deus. Colaborador é um dos apóstolos e Paulo, e desde nos dias de hoje, aí bispos, aí cardeais, sacerdotes, e desde Pedro até o Papa, que Deus também quis pôr um chefe na sua Santa Igreja. Primeiro foi Pedro, e depois de Pedro houveram sucessores e sucessores até os dias de hoje, que é o Papa Francisco. É muito importante a gente explicar isso para que quem não sabe, não tenha conhecimento. Muitos católicos têm mais conhecimento disso, mas pode haver pessoas que não sabem e pessoas que não são católicos e têm outra interpretação das Sagradas Escrituras. É muito importante que tenhamos conhecimento da nossa Santa Igreja, que é essa única Igreja verdadeira, e fora dela não há salvação. Há milhares de denominações cristãs, mas não são verdadeiras. A nossa Santa Igreja, desde Pedro até Francisco, é a única verdadeira, não há outra. Como está escrito, uma só Igreja e uma só fé, um só corpo em Cristo. Por isso, o corpo de Cristo não está dividido, é um só, uma só Igreja, uma só fé. Essa é a Igreja Católica. Então, vou ler aqui do capítulo 3 até o versículo 23. Primeira carta aos Coríntios, de Paulo, colaborador na obra de Deus. Quanto a mim, irmãos, não pode faltar-vos como assim simples homens espirituais, mas como a homens carnais, como a criancinhas em Cristo. Fui leite que vos dei a beber e não alimento sólido, que ainda não suportais.
não podeis suportar, nem mesmo agora podeis, visto que sois ainda carnais. Bem, aqui nos diz que ainda carnais, porque não se haviam convertido verdadeiramente a cristãos naquele tempo. Ainda eram carnais, não espirituais. Pois se há entre vós rivalidades e contendas, não é porque sois carnais e procedeis de modo moralmente humano. Quando um diz eu sou de Paulo, ou outro eu sou de Apolo, não estás a proceder como simples homens. Pois não podemos dizer eu sou daquele, eu sou deste, eu sou de Cristo, é espiritual de Cristo, porque Cristo é tudo na nossa vida. Quem morreu por nós foi Cristo, não foi Paulo, nenhum dos apóstolos foi Cristo. Então é por Cristo. O ministério da pregação. Pois quem é Apolo, quem é Paulo, simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé, e cada um atua segundo a medida que o Senhor lhes concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu crescimento em la vida espiritual. E Deus é o que atua em todos nós, por meio do Espírito Santo que atua em nós e por meio do batismo. À medida que o Senhor concedeu, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. É assim, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas só Deus, que faz crescer tanto o que planta como o que rega. Formam um só e cada um receberá a recompensa conforme o seu próprio trabalho. Aqui nos explica, conforme o seu trabalho, receberá a sua própria recompensa. Os que trabalham na vinha do Senhor, a cuidar das ovelhas, que somos todos nós. E o trabalhador da vinha do Senhor, aqui se refere aqui Paulo. Pois nós somos cooperadores de Deus e vós sois o seu terreno de cultivo, o edifício de Deus. O seu terreno de cultivo, o edifício de Deus é o santuário, o templo de Deus. Esse santuário é quando somos batizados, que recebemos essa graça de Deus. Somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde aí habita em nós essa graça de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu como sábio arquiteto assentei o alicerce, mas outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica, pois ninguém pode pôr um alicerce diferente do que já foi posto, pois não pode ver outro a pôr outros cimentos, não foi aqueles que já foram postos, que Jesus pôs sobre Pedro e sobre todos os apóstolos, ensinanças que Deus nos ensinou, o caminho hacia Deus. Então que não venham pôr outras falsas palavras, falsas crenças.
O cimento tem que estar bem na construção, que é o edifício de Deus. Não pode impor outras ensinanças, não pode mudar nada. Isso que nos refere aqui. Alicerces edifica com ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha. A sua obra ficará em evidência o dia do Senhor. A tornará conhecida, pois ele manifesta-se pelo fogo. Pois aqui nos está explicando que no dia do Senhor é no dia que a gente morre e vamos render contas a Deus do que fizemos nesta vida e isso será tudo provado e passará por fogo ardente as nossas obras. Será provará o que vale a obra de cada um. Seremos provados, nossa alma passará por fogo, será purificada. E aí Deus nos fala que passará por fogo e será provada, e que vale outra obra de cada um. Se a obra construída resistir, o construtor receberá a recompensa. A obra é o que é a obra do construtor. Somos todos nós que os ensinamentos que temos, o modo de viver, construir, mas é no edifício de Deus, que se refere aqui, no santuário, esse santuário que Deus pagou esse preço bem alto na cruz. E aqui no que se refere dos ensinamentos da sua Santa Igreja, os construtores são tudo aquele que prega a palavra de Deus e ensina os ensinamentos da nossa Santa Igreja, como o Papa, os obispos, cardeais, sacerdotes e também nós leigos. Por meio do batismo e o crisma também estamos chamados a pregar a palavra de Deus e a ensinar tudo aquilo como nós fomos ensinados. Mas se a obra de alguém se queimar, perderá-la, ele, porém, será salvo, como se atravessasse o fogo. Somos templo, aqui vou ler outro versículo. Somos templo de Deus. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Ninguém se engane a si mesmo. Se algum de entre vós se julga sábio, à maneira deste mundo, torna-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com efeito, está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e ainda o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, pois tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte e o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus.
aqui, Deus nos diz aqui claramente que somos templo de Deus. Templo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Como que somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. É assim, nós somos batizados e por meio do batismo recebemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e Deus habita em nós por meio do batismo que recebemos. Por isso é importante batizar as crianças pequenas, porque isso é uma graça de Deus. Não se pode deixar esperar, porque uma graça de Deus que desde aí, por meio do batismo, recebemos essa graça de Deus. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma graça muito grande, uma riqueza muito grande que temos dentro da nossa Santa Igreja. E é muito importante que nós, como templo de Deus, santuário de Deus, os nossos corpos neste mundo, não podemos andar em adultério, fornicação, avarícia, impureza, idolatria e tantas coisas que se vê neste mundo. Ainda estes dias vi numa publicação no Face, de onde dizia que era bom adotar um gatinho, que dá sorte. Isso é a mentira mais grande. Pode dar sorte, vai ter um criador de gatos. E nisso sim, esse pode ser a sorte. Ao contrário, isso são falsas crenças. Acreditar nessas coisas, como hoje não todo mundo, vimos de onde é astrologia, horoscopo, adivinação, bruxaria, feitiçaria, tanta coisa que estamos a ver por aí no mundo. Os carnavais, que isso é do diabo, isso não é de Deus. Só basta ver as comparsas, como se disfarçam, como se vestem. E nós dissemos, isso é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Ofende a Deus. Isso ofende muito a Deus. É por isso que devemos tomar consciência. Muitas coisas que vemos por aí, não devemos acreditar nisso. E acreditar em adivinhações. E com o adivinho para saber o futuro de nós. Isso é do diabo, isso não é de Deus. Um católico verdadeiro não pode andar nessas coisas. E é por isso que é necessário ler o Catecismo da Santa Igreja, ler as Sagradas Escrituras, ser formados para não cair nessas tentações do diabo, porque isso é de Satanás, que nos leva à perdição, a condenar nossa alma. É necessário não ir para essas coisas. É por isso que nós, católicos e não católicos, temos de ter consciência dessas coisas. Não podemos andar nisso, nem participar nisso. Há muitos que vão dizer, mas eles falam de Deus, e muitos são católicos. O diabo também fala de Deus. Ele foi um anjo criado por Deus, se rebelou contra Deus, quis fazer igual a Deus. Hoje em dia, vemos tanta coisa no mundo, a nova era, as ensinanças que eles dão, enganando os católicos dentro da Igreja Católica.
negando a Deus, falam de Deus, mas no fim o nega, como o diabo fala de Deus, mas também o nega, se faz igual a Deus. E assim a nova era, e tantas cá por aí. É por isso que é necessário que todos nós católicos sejamos formados verdadeiramente com as ensinanças da nossa Santa Igreja, o Catecismo, as Sagradas Escrituras. Temos uma riqueza bem grande na nossa Santa Igreja. Temos o tesouro mais importante da nossa Igreja, na nossa vida, que é Jesus na Eucaristia. Tudo aquilo que pensa aí com adivinações e essas coisas, acreditar no horóscopo e essas coisas, que venha dentro da Igreja, no Sagrário, aí está Jesus no Sagrário, que pida o que precisa para a sua saúde, ora para o seu trabalho, ou qualquer coisa, qualquer problema que tenhamos na vida. Jesus tarda, mas que faça de coração e venhamos o Sagrário e vim de ir para coisa de bruxarias, adivinhas e horóscopo e todas essas coisas que se vê por aí. Vai o Sagrário, aí está Jesus à espera de nós. É real, não é simbólico. A Santa Igreja, Jesus é o coração da nossa Santa Igreja. No altar é o coração da Igreja, é o tesouro mais grande que temos. Não é simbólico, é real. Pidamos e oremos muito por este Papa, por o Papa Francisco, por todos os consagrados, por os sacerdotes. Estamos vendo muita divisão dentro da nossa Santa Igreja. A maçonaria estudou e se formou para aprender, mas tudo com um fim. Foram seminários estudar, se prepararem, mas com um fim, para destruir a Santa Igreja de dentro. E há muitos infiltrados dentro da Santa Igreja, como bispos, sacerdotes. Antes, no YouTube, via-se bons pregadores, sacerdotes. Hoje, muito pouco via-se, muitos já foram calados, que eram bons sacerdotes que diziam a verdade. Foram calados por suas autoridades, ou bispos, que são da teologia da libertação desses que defendem coisas que não se devem. Então, quando o sacerdote fala dessas coisas, eles calam eles. Católico e católica, abram os olhos, despertem. Nossa Mãe, Maria Santíssima, hoje mais que nunca nos chama urgentemente a que nos convertemos verdadeiramente, a que façamos penitência, a que rezemos muito, porque vem coisa por aí difícil, estamos distraídos com as coisas deste mundo moderno. De hoje em dia, os valores cristãos sempre perdidos nas nossas famílias. Recordo no tempo dos meus avós, dos meus pais, a bênção do filho para o pai, para o avô, para um tio, era muito importante. Éramos corrigidos por nossos pais para pedir a bênção. Neste tempo moderno, no dia de hoje, já dizem que isso é coisa dos avós, que isso já não se usa. Como é possível? A bênção é de Deus, não é dos homens. Quando um filho pede a bênção a um pai, um avô ou um tio, Deus te abençoe, fica abençoado. Isso são valores cristãos, das famílias. Despertem para a vida e também
Fui um mau católico também, durante toda a minha vida. Me afastei. Ofendi muito a Deus, verdade. Hoje em dia tenho o pouco conhecimento que tenho. De há uns 3 anos para cá, de que houve esta pandemia, deu para eu pensar mais na vida espiritual, ler mais as Sagradas Escrituras e aprender mais da riqueza da nossa Santa Igreja e para ter mais conhecimento do que é a vida espiritual. A pena que sinto não ter esse conhecimento quando jovem, adolescente, assim não haver ofendido tanto a Deus. Mas, como todo humano e todos nós, cometemos erros na nossa vida, na nossa adolescência. À medida que vão passando os anos, vamos crescendo e madurando, não? E sempre é bom que despertamos a tempo, porque é muito triste que partamos desta vida sem ter esse conhecimento, esse arrependimento e essa conversão verdadeira a Cristo, a nossa Santa Igreja, para salvar a nossa alma. Acredite, irmãos e irmãs católicas, o céu é verdadeiro, mas existe o purgatório, existe o inferno. O purgatório, que vai lá e salva, mas o que vai para o inferno não sai mais nunca de aí. O inferno existe, é verdade, é uma verdade. O diabo existe, como tentou a Eva. Siga tentando no mundo atual, hoje em dia mais que nunca, neste mundo moderno, onde a humanidade se afastou do Criador, do dono da vida. É muito importante que nós tomemos consciência e nos formemos como verdadeiros católicos, defensores da nossa Santa Igreja e dos consagrados, porque muitos deles não podem defender-se nem falar a verdade por um plano diabólico que há por detrás de tudo isto, que querem destruir a Igreja, e muitos infiltrados da maçonaria que estudaram nos seminários, prepararam-se para destruir a Igreja, a nossa Santa Igreja desde adentro. E nós, como legos, estamos chamados também, por meio que fomos batizados por meio do crisma, a ser apóstolos de Cristo, pregar a palavra de Deus, a salvação. Por isso, quero agradecer a todo aquele que queira ver este vídeo e também se pode subscrever o meu canal ou partilhar ou dar um gosto, se gostar, que assim o YouTube recomenda este vídeo a mais irmãos católicos e não católicos, porque é importante que todos despertemos, porque vêm coisas difíceis por aí, estamos distraídos. Tudo que é lido aqui é palavra de Deus. Não são palavras humanas, não são palavras minhas. Que Deus abençoe a todos. E até pronto.